Agora, o que eu ia falar pra vocês? Essa polêmica, tem muita polêmica, né? De pessoas assim, fulano é comunista, mas anda de iPhone. Fulano não sei o que fala isso, mas viaja na primeira classe da Emirates, sei lá, tô citando Qatar, e fica no hotel caríssimo. O que vocês acham? Porque isso é um comentário que é muito polêmico na internet, né? O que você acha disso? Não querem ir pra Cuba, mas querem ir pra Miami. Um exemplo assim. Não, eu não quero ir pra Miami, não. Mano. Eu acho Miami... Baradeira tá bom demais. Eu acho Miami... Existem falsos comunistas, então. Eu acho Miami meio brega, pelo que eu vejo na televisão. Mas, ó... Eu tô indo pra lá, hein? Onde nós vamos brigar, hein? Carol, eu acho meio brega. Eu acho que valeria mais gastar esse dinheiro indo pra Recife do que ir pra Miami. Eu conheço Recife, eu gosto também de Recife. Mas deixa eu te dizer, veja, ser comunista não é voto em pobreza, né? Então, assim, quem faz voto em pobreza é cristão, é franciscano. Aí tem que cobrar dos franciscanos. Aí eles fazem voto em pobreza. A gente defende um projeto político, né? Esse projeto político parte do pressuposto que a riqueza produzida de maneira coletiva não pode e não deve ser apropriada de maneira privada, né? Que a capacidade humana de produzir riquezas pode e deve ser socializada. Isso não significa que a gente é estoico, que a gente é hippie, que a gente é afastado do mundo. Quer morar na rua? Que vai morar na rua, que não vai ter um iPhone. Não quer crescer, não quer ganhar dinheiro. Eu comprei um iPhone porque eu trabalho com produção de conteúdo e é dos celulares disponíveis no mercado, um dos melhores que tem a nível de imagem, de captação de som e tal. E é por isso que eu tenho um iPhone. Eu tenho um PlayStation 5 porque eu adoro jogar videogame. E aí não tem problema, sabe? Eu acho que se faz uma imagem, um estereótipo do comunista, como se o comunista fosse aquela coisa meio caricata. É comunista, odeia Coca-Cola. É comunista, odeia não sei o quê. Não, assim, eu, pessoalmente, e aqui é muito mais uma resposta pessoal do que teórica, eu sou da opinião que tem certas coisas que são desnecessárias. Então, eu não tenho dinheiro para isso. Mas se tivesse, por exemplo, eu não ficaria no hotel de 5 estrelas, porque eu acho isso desnecessário. Eu acho que não faz muita diferença na hora de você ter um conforto, você ficar no hotel de 3 estrelas, de 4 estrelas, enfim, sabe? É isso. Eu acho que não faz muita diferença. E a opinião do Jones, né? A gente tem que respeitar. É isso. Cada um gasta dinheiro do jeito que quer. Exatamente. Mas aí o comunista, ele defende um projeto político. O comunista não é alguém que tá no mundo para dizer que, olha, porque eu sou contra o capitalismo, eu não vou consumir nada. Pelo contrário, né? Porque, veja, o regime capitalista que se caracteriza por uma negação da capacidade de consumo da maioria da população, né? Porque é isto, você parar para pensar, as comodidades da vida moderna não chegaram para boa parte da população. Então, por exemplo, a gente tem ainda hoje milhões de trabalhadores e trabalhadoras, principalmente mulheres, que quando vão lavar uma roupa, lavam a roupa na mão, porque não tem condição de comprar máquina, né? De lavar, sabe? Então, essas comodidades da vida moderna, elas não chegaram para a maioria. E a gente quer universalizar o conforto. A gente quer que todo mundo tenha um padrão de vida confortável. Isso, claro, não desconsiderando a emergência climática e a necessidade de dar uma racionalizada nos padrões de consumo por causa do esgotamento da natureza. Mas a gente quer que todo mundo viva bem, a gente quer que todo mundo viva tranquilo e tal. O que a gente é contra é o luxo e ostentação desnecessária, né? Uma dinâmica consumista que diz muito do que é a lógica capitalista, que é você se humanizar a partir da mercadoria. Então você depende de um consumo meio que ostentatório de marca XY para você se afirmar no mundo. Mas aí também cada um com o seu cada qual. Quem quiser, por exemplo, eu nunca vou gastar meu tempo para criticar alguém que deu 30 mil reais numa bolsa, que eu tenho mais o que fazer. Então, se você quiser fazer isso, eu acho uma otarice. Enfim, é uma bolsa que no final custou $100 para ser produzida, né? Você paga 30 mil porque colocou o celular da Gucci, sabe? Mas aí também entra uma questão que eu queria falar pra vocês. O seguinte, e aí vocês vão clarear a minha ideia. Nós falamos aqui, e o Jones acabou de falar dessa questão de, vamos dizer assim, que todo mundo tenha conforto, né? Que todo mundo tenha condições melhores e tudo mais. Mas a gente vê, por outro lado também, pessoas que trabalham, que se dedicam, que estudam pra buscar isso. E, infelizmente, às vezes, por desigualdade social, passam por isso, a gente não pode negar. E outras que trabalham muito e têm uma condição favorável. Mas nós temos, de um outro lado, pessoas que não fazem por onde,
né, que não querem trabalhar, que não querem, vamos dizer assim, crescer, ter esse conforto por igual. O que que a gente tem que fazer? Porque tem, desculpa falar assim, pessoal, mas tem pessoas que realmente não querem trabalhar, Ou se né? acomoda no assistencialismo, né? Posso fazer essa aqui? Vale. Acho que, especialmente no Brasil, Carol, a gente tem uma dimensão histórica do trabalho em que a maior parte da população sempre dependeu de muito pouco para poder sobreviver. Então a gente tem um histórico, desde ali o final do século XIX, virada do século XX, uma condição de trabalho que pega a grande maioria da população de condições de trabalho muito ruins e que pode garantir a sobrevivência dela com aquelas condições. Então eu acho que o grande problema que existe hoje, por exemplo, num suposto processo de desinteresse do trabalho, especialmente do trabalho formal, é porque essas condições de trabalho elas não são objetivamente favoráveis. Então a gente vê muito circulando hoje, por exemplo, um discurso nas redes sociais contra a CLT, né? Muitas crianças se declarando contra a CLT porque ser CLT é um negócio de otário ou qualquer coisa desse gênero. Mas por quê? Porque hoje uma parte considerável dos trabalhos CLT são trabalhos que, ao mesmo tempo que resguardam alguns direitos importantes, como férias, 13º, direitos bons para os trabalhadores, são trabalhos em que esses trabalhadores ganham um salário mínimo, 2 salários mínimos, em escala 6x1, em condições que são objetivamente ruins. Então eu acho que acaba acontecendo um processo sociológico, né, um processo social, em que muita gente vai viver pela precarização da vida do trabalho, né, pelas péssimas condições de vida, por precisar pagar, às vezes, e cada vez mais, né, pagar para uma moradia mais precária, a dificuldade de arrumar um emprego formal que consiga dar essas condições. Então, hoje, por exemplo, 39% da força de trabalho no Brasil é informal, vive de bico em bico, não tem estabilidade. A gente tem um número de pessoas desocupadas também que cresce a cada dia mais, a gente tem também uma redução da formalidade que é muito grande. Então, eu acho que esse atrelamento, ele não é verdadeiro, né? Eu acho que assim, não é que as pessoas, elas não querem trabalhar, mas elas não querem trabalhar sob essas condições horríveis sobre as quais elas são postas. E aí você levanta um problema, né? Qual que é esse problema? Aí a solução seria transformar todas as pessoas em pequenos empreendedores para que elas possam, cada uma delas, decidir sobre o seu destino, né? E aí desatrelar elas ao mundo do trabalho. Isso cria um mecanismo de empresariamento geral, né? De que as pessoas, os trabalhadores, viram empresários de si mesmos, numa lógica de todos contra todos, e que só vai piorando essa situação. Então, acho que hoje não existe esse tipo de ideia, né? Eu acho que essa ideia de que o brasileiro não gosta de trabalhar ou não é afeito ao trabalho é uma ideia falsa. Acho que é uma ideia falsa. E é uma ideia que foi historicamente sendo colocada pela ideologia dominante, pela política dominante, para poder fazer esse apontamento e falar: a pessoa ali vai depender de um Bolsa Família ou de um BPC, ela é uma vagabunda que não quer trabalhar, não quer trabalhar. Eu acho que, na verdade, o Estado brasileiro ele é muito mais assistencialista, por exemplo, com o empresário. Existem 800 bilhões de reais que são concedidos de isenção fiscal a vários setores. Existe processo de desoneração da folha de pagamento que não retornou e que prejudica a capacidade de investimento do Estado. Mas você não vê ninguém falando que os caras da 3G Capital, né, que supostamente levaram as americanas a um balanço de fraude fiscal de 40 bilhões de reais, você não vai ver ninguém falando que eles são vagabundos ou que não querem trabalhar ou que prejudicaram a economia nacional como um todo. Então, eu acho que esse discurso, ele acaba... Acho que isso aí faltou justiça, cara. Porque eu acho que deveria ter alguém que respondendo ou ser preso por isso. Não, mas Se fosse é nos isso. Estados Unidos, talvez, bom, não sei. Não, a justiça fez... Mas 40 bilhões apareceu ali de rombo nas americanas, foi... Na crise de 2008, nos Estados Unidos, quase ninguém foi preso também. Tem isso também. Do Lehman Brothers. Eu acho que, na verdade, eu acho que a justiça, ela funcionou. Ela foi feita. Porque ela existe para funcionar desse jeito. A gente olha os casos de Mariana e Brumadinho, por exemplo. Os crimes que aconteceram nessas duas regiões, que devastou a cidade, devastou a vida de milhares de pessoas. O que aconteceu com a Vale de lá para cá? Ela teve um balanço negativo no ano ali de 2016 e depois recorde de lucro atrás de recorde de lucro. Enquanto que a indenização a essas pessoas não é paga. Então eu acho que esse tipo de lógica, ele foi sendo muito colocado para poder atacar um problema, né, que na verdade é um problema de outra ordem. Então eu acho que é um problema que as pessoas precisem, por exemplo, de Bolsa Família ou de BPC para poder sobreviver, porque isso é um indicativo de que a situação da economia política brasileira, em termos de complexidade, de garantia de direitos trabalhistas, de melhores condições de trabalho, é cada vez mais precária. Isso é um indicativo de que as pessoas estão passando por uma marginalização.
Aí qual que é o discurso dominante? O discurso que é defendido por Bolsonaro, que é defendido por Fernando Haddad, que é defendido por FHC, que foi defendido por Aécio Neves, é de que o problema não é o programa social, o problema são as pessoas que tentam fraudar o programa social, que não atualizam o cadastro, que ganham 2 benefícios ou que ganham uma parcelinha. E aí você vai movimentar um discurso que vai atacar as pessoas que ganham R$600 por mês.